Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlídio Siqueira e este é o sexto vídeo da segunda temporada do Órfãos do VBA. Nesse episódio, nós vamos ver como funciona o arquivo index.html que nós usamos para testar a função extenso antes de transformá-la em um add-in de função. Bom, eu vou dar uma geral bem rápida nesse código. Nós já estudamos a estrutura básica de um arquivo HTML no sexto episódio da primeira temporada, e eu espero que você esteja fuçando em outras fontes de informação para aprender um pouco mais sobre esse assunto. Mas, de qualquer forma, eu vou aproveitar para reforçar alguns conceitos. A primeira coisa é: por que eu chamei esse arquivo de index.html? Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu poderia ter usado qualquer outro nome, mas eu quis usar um nome padrão porque aí eu posso escrever só o nome da pasta ao acessar a URL. Lembra que quando a gente chamou a página nós digitamos apenas http://localhost/function? Então, os servidores web têm uma listinha de nomes de arquivo que eles procuram no diretório quando a gente não diz o que quer direto na URL. O nosso ambiente de testes está rodando no XAMPP e o arquivo de configuração do Apache é esse aqui. A lista de nomes está bem aqui. Quando eu navegar para uma pasta qualquer lá no browser, o XAMPP vai ver se tem um arquivo index.php no diretório. Se tiver, ele abre. Se não, ele vai para o próximo da lista, index.pl. Se tiver, ele abre esse aqui. Se não, vai para o próximo, index.cgi. E assim por diante, até chegar aqui no index.html. A primeira linha do arquivo index.html é uma tag doctype. Essa é uma declaração que deve aparecer na primeira linha do script para informar ao browser em qual versão de HTML a página foi escrita. Quando você começar a estudar HTML e pegar códigos de exemplo na web, vai ver que essa declaração pode aparecer acompanhada de alguns atributos. Mas para a construção de add-ins, nós podemos usar a forma mais simples, sem atributos, que é essa aqui. Ela indica ao browser que o nosso código está na versão mais recente do HTML, que é o HTML5. Logo em seguida, vem a abertura da tag HTML, que vai conter todas as demais tags, exceto o doctype, claro. A próxima tag, head, define o início da seção de cabeçalho do documento. É nessa seção que nós especificamos tudo aquilo que o browser precisa saber sobre o conteúdo desse documento. Eu começo especificando um charset, que diz que esse documento foi escrito no padrão UTF-8. Isso vai garantir que os meus caracteres acentuados apareçam corretamente quando o browser apresentar a página. Esse outro meta aqui é usado para resolver aquelas pataquadas de compatibilidade entre uma versão e outra dos browsers da Microsoft. Eu nem sei porque que eu deixei isso aqui, porque essa página é tão simples que esse tag é desnecessário. O próximo meta define em quanto tempo essa página expira. Como eu especifiquei 0, ela vai expirar imediatamente após o carregamento. Isso força o browser a carregar a página sempre a partir da pasta de origem. Se eu não faço isso, ele vai guardar a página no cachê e vai pegar ela de lá, e isso pode atrapalhar nos testes. Se a gente mudar o script e o browser continuar pegando a página do cachê, nós não vamos ver as nossas alterações. Tá certo. Nada que um Ctrl F5 não resolva, mas vale a pena saber que dá para desabilitar o cachê no código. Aliás, eu nem coloquei aqui tudo que eu poderia ter colocado para desabilitar o cachê. Se você quiser ver as demais tags que fazem isso, dá uma olhada no vídeo 6 da primeira temporada. Volta e meia, mesmo tendo especificado os metatags certinho, pode ser que o browser não mostre as últimas atualizações de código que você inseriu no seu script, quando você carregar a página. Se isso acontecer, força o browser a limpar o cachê. O próximo tag especifica o título do documento. Eu não especifiquei nenhum, então quando eu chamo a página no browser, a barra de título fica assim. Se eu colocar alguma coisa aqui, salvar o arquivo e depois atualizar a página lá no browser, o texto que eu escrevi vai aparecer na barra de título aqui. A próxima linha está vinculando o script do jQuery à minha página. Não assusta com esse link aqui. O que acontece é o seguinte: eu podia baixar o jQuery e disponibilizar o arquivo no meu próprio site, colocando ele na mesma pasta onde estão os outros arquivos da minha página.
Se eu tivesse feito isso, eu podia usar uma tag simples, como essa aqui de baixo, para apontar para ele. Tem bastante gente que prefere fazer desse jeito. Mas existem repositórios online que guardam versões dos principais pacotes de ferramentas para que você não precise hospedá-los no seu próprio site. A vantagem é que se eles perceberem uma cagada muito grande num desses pacotes, eles podem corrigir lá e todas as páginas que usam vão se beneficiar da correção sem precisar mexer em nada. Um desses repositórios é o Microsoft Ajax CDN, Content Delivery Network, que eu usei aqui. Ele hospeda vários pacotinhos que você pode linkar com os seus scripts. Só um detalhe, o Microsoft Ajax CDN é público, a gente pode usar o serviço à vontade, mas se ele ficar fora do ar, a Microsoft não vai assumir nenhuma responsabilidade. Se a nossa página apontar para um arquivo do CDN e o servidor deles estiver down, lascou. Eu acho que é muito difícil isso acontecer, mas é bom que você saiba que o serviço não é 100% garantido. Depois vem outra tag script que carrega o código da nossa função. Perceba que eu estou apontando para o arquivo JS e não o TS. Eu sei que eu já repeti isso um monte de vezes, mas eu acho que vale a pena reforçar. O que roda no browser é o JS. Depois vem aqui uma outra tag script, onde eu não estou apontando para um arquivo externo. Eu escrevi o código do script direto no HTML dentro dessa tag script. Esse script aqui é bem simplesinho. O que ele faz é vincular esse código aqui ao evento clique do botão extenso. E eu estou usando o jQuery para fazer isso. Essa linha diz ao jQuery que quando o documento estiver pronto, ele deve executar essa função aqui. Nela, eu estou pedindo para ele procurar pelo componente cujo ID é extenso e vincular ao evento clique dele esse código aqui. O componente cujo ID é extenso está aqui embaixo. É um input do tipo button. Tem dois jeitos de criar um botão em HTML. Você pode usar a tag input ou a tag button. Nos scripts que eu passei anteriormente, eu estava usando button. Aqui eu usei input para te mostrar essa outra forma de fazer. O código que vai ser executado quando eu clicar no botão é esse aqui. Quando o botão for clicado, eu vou procurar pelo componente cujo ID é frase, que é esse carinha aqui embaixo, um parágrafo de texto. E vou ajustar o texto dele para o resultado dessa chamada aqui. É aqui que eu chamo a função extenso. Eu passo para ela o conteúdo que estiver na caixa de texto, cujo ID é valor. Eu sei que não deve ser muito fácil para você que está começando com HTML visualizar as coisas da mesma forma que eu. Isso até me lembra aquele trecho do primeiro Matrix, quando o Neo conversa com o Cypher sobre o jeito que ele fica monitorando a Matrix. Você sempre trabalha com os códigos? Bom, tem que ser assim. Você se acostuma. Eu nem vejo o código. Só vejo louras, morenas, ruivas. Quando você se acostumar com o HTML, você não vai enxergar só código. Você vai enxergar uma caixa de texto, um botão de comando, um parágrafo de texto. Só olhando para isso aqui você vai ter uma ideia de como a página vai ficar. Mas para chegar nisso, você não pode depender só de mim para aprender. Infelizmente, nós ainda não temos um download Matrix. Nossa! Eu sei HTML. Para fechar esse vídeo, deixa eu fazer mais um ou dois comentários sobre esse código. Você deve ter percebido que em JavaScript é comum nós passarmos funções como parâmetro e definirmos essas funções diretamente na passagem. Eu não escrevo a função em algum outro lugar do meu código e depois uso o nome dela aqui. Eu escrevo a função inteira direto aqui. A função fica sem nome. Quando você ouvir falar de função anônima, é isso aqui, uma função que você descreve direto na passagem de parâmetro. Outra coisa é que eu baguncei a posição dos atributos aqui nesses tags. Em um, eu coloquei o type no começo e no outro eu coloquei lá no final. Isso é para você saber que não faz diferença a ordem que a gente escreve os atributos dos tags. O browser vai saber se virar para interpretar, não importa a ordem em que eles apareçam. Beleza? Então é isso. Hoje nós vimos, de novo, a estrutura básica de um arquivo HTML. Aprendemos que existem repositórios de código e que eles hospedam scripts que nós podemos linkar com as nossas páginas. Vimos o que são funções anônimas e aprendemos que a ordem dos atributos nos tags não faz diferença para o browser.
No próximo episódio, nós vamos adicionar ao nosso script os elementos que faltam para que ele se torne um add-in de função. Espero você. Um abraço.